noite, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui então para o nosso último culto da campanha Restaurando Poços. Até aqui o Senhor nos tem ajudado, até aqui o Senhor nos tem guardado, né? Eu já quero começar esse culto agradecendo a todos os irmãos que oraram por mim. Já estou quase 100%, né? Ainda estou um pouco com algumas sequelas, né? Ainda estou com muita dor no corpo, com uma fadiga muito grande e deu uma alergia, mas tudo isso é proveniente ainda das sequelas que vão mais uns dias aí até tudo se normalizar. Mas eu sei que estamos aqui, né? Eu, meu filho, porque nós podemos contar com a oração dos irmãos, né? Nós passamos por momentos bem difíceis esses dias, mas graças a Deus nós temos uma família que ora. Então, depois, numa outra oportunidade, eu vou contar o testemunho, mas eu quero agradecer a todos os irmãos que ligaram, que mandaram mensagens, os irmãos do grupo. Eu sei que todos estavam orando, quantos ligaram para nós desde o primeiro dia, ligando e fazendo a oração. Então, só o Senhor pode recompensar, né? E eu fiz a abertura, por incrível que pareça, né? Eu fiz a abertura dessa campanha e hoje o Wilson pediu para que eu fizesse o encerramento. Então, é um privilégio e graças a Deus que nós estamos até aqui, né, irmãos? Graças a Deus chegamos até aqui. E eu sei que da mesma maneira como o Senhor operou milagre na minha vida, o Senhor tem milagres a operar na sua vida, né? Eu sei que muitos poços estão sendo desentulhados, talvez nós não consigamos ver agora, mas daqui uns dias, porque o Senhor nos mandou maná todos os cultos, o Senhor nos mandou a provisão, nos mandou a palavra, né, para que nós pudéssemos então ficar aqui alimentados, esperançosos e sabendo que Ele é Deus, que Ele não perdeu o controle de nada, né, que Ele está na direção das nossas vidas. E eu quero mesmo começar com o versículo da campanha, né, Gênesis 26, eu estou sem óculos, irmãos, quebrou meu óculos, 26, o 22, que fala, deixa eu achar aqui, Isaac mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por ele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço, prosperaremos na terra. Hoje, o último dia de campanha, né, tivemos aí tantos poços, mas este último aqui, talvez o Senhor esteja falando para você, é hoje, né? É hoje que você cave um novo poço, que haverá prosperidade, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Talvez nós estejamos ali chorando num poço que foi entulhado, pensando naquilo que foi, não sei se foi o poço da família, o poço das finanças, se foi o poço do trabalho, do estudo, dos sentimentos, eu não sei qual poço que foi, e às vezes nós ficamos ali, né, em volta daquele poço que está entulhado. E às vezes nós desentulhamos e tem aí tantas confusões como teve nos outros poços, conforme Isaac foi reabrindo. E aí o Senhor fala, muda daí, então pega agora um novo lugar, cave o seu poço e haverá prosperidade. E hoje chegou a prosperidade. Hoje, nesse encerramento, chegou a prosperidade e o Senhor está abençoando as nossas vidas. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque passamos essa campanha. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de nós passarmos em lutas, não tivemos más notícias. Ao contrário, Senhor, o Senhor fez bênçãos, Senhor, realizou bênçãos em nosso meio, Senhor. E apesar de passarmos no deserto, o Senhor mandou para nós, Senhor, oh Deus, o conforto, mandou para nós o alimento. Então nós somos gratos a Ti, Pai. Deus abençoe cada irmão que está assistindo esse culto nesta noite.
Senhor Deus, toma nas tuas mãos, que hoje, Senhor, poços sejam abertos, Senhor, que haja prosperidade, Senhor, na vida dos teus filhos, em todas as áreas, Pai, que o Senhor nesta noite venha, Pai, fechar com chave de ouro esta campanha, que tenhamos, ó Deus, muitos testemunhos, Senhor, a ouvir, porque o Senhor é um Deus de Isaac, de Jacó, e é o nosso Deus supridor, é o nosso Deus realizador. Muito obrigado, Senhor. Ser com cada família, Pai, que está assistindo o culto agora, cada lar representado, aqueles que irão assistir posteriormente, que a sua bênção chegue, Senhor, na casa de cada um deles e que haja prosperidade no nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora o louvor com a banda Frutos do Louvor. A FL Band vai cantar conosco agora. Amém, irmãos? Cristo, Pai, vem, Senhor, vem, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, ó Deus. Aleluia. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei que has
Senhor, né? Que Deus continue abençoando a banda, que a banda continue aí semeando onde quer que vá, é uma bênção, né? E agora, irmãos, chegou a hora da palavra. E a preletora da noite, não sei se os irmãos sabem, mas ela também é minha irmã Lenira, pastora Lenira. E ela vai ministrar a palavra para nós agora. Eu sei que o Senhor Deus vai falar grandemente através da vida dela, uma grande serva do Senhor, mulher dedicada na oração, na palavra, e eu tenho certeza que será uma bênção para todos nós. Mais uma filha do presbítero José Maria, esta é a Lenira Aparecida da Silva Lourenço, pastora Lenira. Então, vamos orar, que a palavra do Senhor venha de encontro, né, aquilo que nós precisamos ouvir, aquilo que nós precisamos nos alimentar, amém? Senhor Deus, te agradecemos por esses momentos de louvor, te agradecemos a Deus pelos teus servos, e nesta hora, Senhor, eu sei que o Senhor já preparou, já enviou uma palavra, Senhor, maravilhosa, através da vida da tua serva Lenira. Pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre a vida dela, família, esposos, filhos, Senhor, na saúde dela, que o Senhor esteja cada dia trabalhando, Senhor, naquele lugar, abençoe a igreja deles. Deus amado, estenda suas mãos, Pai, e que a sua palavra agora possa vir de encontro aos nossos corações, seja repreendido todo o roubo de palavra, que seja repreendido, Senhor, toda retaliação, que seja repreendido, Senhor, toda segunda interpretação para que haja confusão, mas no nome de Jesus que a sua palavra venha e atinja o alvo que foi enviada, Senhor, em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos, Pai. Amém. Então, fiquemos agora com a palavra da pastora Lenira. Graça e paz, amados. É com imensa satisfação que nesta manhã eu estou aqui gravando esse vídeo sobre a palavra de Deus com vocês. Quero, no nome de Jesus, primeiramente agradecer a Deus, né, por me dar esta oportunidade de estar aprendendo e compartilhando através do Espírito Santo de Deus a palavra para vocês. Quero agradecer ao meu irmão Wilson, que com a autorização do pastor dele me fez esse convite, à Igreja do Avivamento Bíblico, aí na freguesia do Oia, todas espalhadas, né, por todos os cantos. Quero trazer a saudação da nossa igreja, a Igreja Batista Casa de Oração para Todos os Povos, na pessoa do meu esposo, pastor Ariovaldo, também trabalhando para o reino de Deus. Que Deus, nessa manhã, e o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar e fazer de mim canal de bênção na vida de vocês, amém? Fui convidada para estar compartilhando nessa campanha que está baseada no livro de Gênesis, capítulo 26, do 1 ao 25, Restaurando Poços. E eu posso afirmar para vocês que o Espírito Santo de Deus ministrou muito esses dias que eu estive estudando a palavra a respeito deste assunto. Ministrou muito na minha vida e eu espero que essa reflexão também possa ministrar o teu coração e a tua vida, amém? Então vamos lá ao que a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, no capítulo 26, a palavra de Deus diz assim para nós: Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo a fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, ele disse: É minha irmã. Porque ele temia dizer: É minha mulher. Porque ele dizia consigo: Os homens deste lugar irão me matar por amor de Rebeca, porque ela é formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, o rei dos filisteus, olhando da sua janela,
viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, nos dissestes que é tua irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para mim mesmo, para que eu não morra por causa dela. Então disse Abimeleque: que é isso que nos fizestes? Facilmente alguém do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós um grave delito. E deu esta ordem para todo o povo: qualquer que tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, e enchendo-os de terra. Disse Abimeleque para Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, mais do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ele habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, o seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já havia colocado. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou-se o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desses contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partiu dali e cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Rebote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor, dizendo: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então Isaque levantou-se ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Glória a Deus pela palavra do Senhor, pela sabedoria do Espírito Santo de Deus, né, que nos capacita todas as vezes que nós buscamos compreender as coisas de Deus. E uma das lições que o Espírito Santo de Deus tem ministrado sobre a minha vida é que tudo aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra tem o objetivo de nos conduzir para a vida eterna. Essa deve ser a nossa visão espiritual em relação a todas as coisas que nós lemos na palavra de Deus. Tudo que foi escrito para proveito nosso, né? E eu sei que os irmãos estão nessa campanha poderosa, nessa campanha maravilhosa. Então, eu fui buscar no texto da lição aquilo que o Espírito quer ministrar para as nossas vidas nos dias de hoje. E a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração é por que tiveram que haver mudanças. Então, nas nossas vidas, né, sempre como nós caminhamos de glória em glória para alcançar o dia perfeito do Pai, vai haver necessidade de mudanças em áreas da nossa vida. E aqui a primeira coisa que a palavra de Deus começa relatando para nós é que veio fome na terra, né? E hoje nós temos vivido, de certa forma, dias de mudanças. Tem havido fome na terra, talvez não fome de pão, do alimento básico, né, necessário, mas tem havido fome de fé na terra, fome de esperança, fome de certeza, de que Deus trabalha nos momentos que a gente não vê saída, Deus está trabalhando. Então, a palavra de Deus relata que como foi nos dias de Abraão, também nos dias de Isaque aconteceu de haver fome na terra, de haver fome ali no lugar onde ele habitava. E quando nós vamos para dentro da palavra de Deus, nós aprendemos com Salomão que não existe nada de novo sobre a terra. Tudo que foi, torna a ser, torna a repetir, torna a acontecer. Nada é novo sobre a terra.
E a gente pode ver que só as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Deus, ele é um Deus que não abandona o seu povo. Então, se você estiver passando por alguma situação inesperada na sua vida, né? Alguma situação difícil na sua vida, que você receba do Senhor este conselho de lembrar que as misericórdias de Deus é a única coisa que se renova todas as manhãs, todos os instantes, né? Nas nossas vidas. As demais coisas cotidianas do nosso dia a dia, se você observar, já foi no tempo do seu avô, do seu bisavô, dos seus pais, e agora nos seus dias, e será com certeza, se Cristo não voltar daqui para amanhã, será também na vida dos nossos netos, dos nossos descendentes, dos filhos deles, será uma repetição, né? E a gente olhando para a palavra, então, por que a palavra de Deus registra essas coisas? Para nos lembrar exatamente isso, que nós não precisamos ficar desesperado pelas situações difíceis que acontecem, pelas situações inesperadas que acontecem. Algumas delas vai exigir de nós mudança. Talvez não como exigiu para Isaac, mudança de lugar, de casa, de bairro, de cidade, mas vai exigir de nós alguma mudança nas nossas atitudes, alguma mudança nos nossos pensamentos, alguma mudança em relação às coisas, né, que nós estamos acostumados a elas. Então, situações difíceis e situações inesperadas também são pronúncios de bênção, são Deus anunciando para nós que algo tremendo vai acontecer, né? Algo novo vai acontecer, Deus renovando a nossa esperança nele, né? E é a nossa amizade com Deus, a nossa fé com Deus e a nossa atitude diante dessas situações difíceis que vai fazer toda a diferença no agir de Deus. Isso a gente vê do versículo 1 ao versículo 5, né? Dentro da situação que Isaac agora está enfrentando, na situação de fome sobre a terra, aparece Deus para ele, né? O versículo 2 diz: apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito. E isso ensina para nós que nós não devemos voltar a nossa atenção para o mundo e para as coisas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aqueles que olham para a palavra de Deus, pode observar que a palavra de Deus permanece para sempre. Deus apareceu e trouxe uma notícia boa dentro da situação ruim. Deus disse para Isaac: habita nessa terra, eu serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas as terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão teu pai. Deus não esquece, né, das suas alianças, dos seus juramentos, das suas promessas, né? Só que ali Deus fez com que Isaac observasse que ele deveria fazer 5 coisas importantes para poder receber a presença de Deus e para poder viver desse juramento que Deus tinha feito a Abraão. A primeira coisa importante que Isaac deveria fazer era manter a obediência a Deus, né? O versículo 5 diz para nós: porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, a primeira coisa que nós também devemos fazer, dentro de qualquer situação complicada, de qualquer situação inesperada, dentro de qualquer situação difícil que nós estivermos enfrentando, nós precisamos manter a nossa obediência a Deus. A segunda coisa era ouvir a voz de Deus e os preceitos de Deus, as regras de Deus. Então, todo cristão verdadeiro, todo filho de Deus, toda pessoa que quer realmente viver uma vida abençoada, tem que ter esse compromisso com Deus, né? De manter a obediência, de ouvir a voz de Deus, treinar o ouvido espiritual para ouvir a voz de Deus, né? E os preceitos de Deus. E entender, a terceira coisa era entender as ordens de Deus e praticar as ordens de Deus. Porque muitas vezes nós até ouvimos o que Deus tem falado aos nossos corações, mas nós temos dificuldade em praticar aquilo que Deus fala conosco, né? Então,
A quarta regra que Deus colocou era conhecer os mandamentos de Deus e cumpri-los, né? Não adianta a gente saber de cor a palavra se a gente não procurar cumprir a palavra, andar na palavra, viver a palavra, obedecer a palavra de Deus. E isso cabe aqui no quinto, né? No quinto mandamento que Deus ali, na quinta observação que Deus deu a Isaac, que era entender o significado da palavra lei, né? A palavra lei, ela tem um significado, tem um porquê de Deus ter deixado a lei, ter permitido a lei aos homens, né? Até aqui você vai, daqui você não passa, faça isso, ame, obedeça, leia a palavra, ande na palavra, tem um porquê, né, dessas regras existir. E esse porquê é exatamente para que nós possamos ficar debaixo da promessa, debaixo da graça, mesmo nos tempos difíceis, né? E a gente vê no versículo 6 até o versículo 11, primeiro a gente vê que Isaac obedeceu, ele ficou em Gerar, né? Então, se Deus tem te falado para ficar, fique. Se Deus tem te falado para partir, vá, né? Obedeça a voz de Deus. Tem hora que Deus vai falar, aquieta, e tem hora que Deus vai falar, faça barulho. Nós já podemos observar isso em muitas vezes dentro das guerras espirituais, quando Deus fala, fique quieto, e quando Deus diz assim, toca a trombeta, faça barulho. O importante é nós estarmos afiados com a voz de Deus, ouvir a voz de Deus e obedecer. Aqui Deus falou para Isaac, fique em Gerar, e diz a palavra que ele ficou em Gerar. E os homens daquele lugar, né, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito da sua mulher, né, Isaac disse, ela é minha irmã. A mentira e o engano atrasa a bênção de Deus. Seja sempre verdadeiro. Seja sempre a sua palavra sim, sim, não, não. O que passa disso, a palavra de Deus nos exorta que é do maligno, né? Muitas vezes a gente, diante de uma situação, a gente diz, mas eu vou falar dessa maneira, não é bem uma mentira, não é só uma verdade completa. Se não é uma verdade completa, é uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. E não pode nós sermos filhos de Deus e filhos de Satanás, filhos do diabo. Então, da nossa boca deve sempre falar a verdade, custe o que custar, falar a verdade, né? E ele, com medo de morrer, ele atrasou um pouco a vitória que Deus já tinha garantido para ele, a bênção que Deus já tinha garantido para ele. Mas nenhuma mentira, ela é permanente, ela vai durar para sempre. E a palavra de Deus diz que um abismo leva a pessoa para outro abismo. Então, é preferível falar a verdade e sofrer as consequências e lá na frente receber a bênção de Deus do que inventar uma desculpa, uma mentira, porque isso vai ter que fazer você inventar outra. E aqui diz que Abimeleque, né, o rei dos filisteus, um dia ele estava olhando da janela dele e ele viu Isaac acariciando a sua esposa, a Rebeca, sua mulher. E ele chamou a Isaac e falou, por que você fez isso? É evidente que ela é a tua esposa. E você poderia ter feito com que um grande mal nos sobreviesse, né? Atraído sobre nós um grave mal. Então a mentira sempre, ela vai, o engano, a mentira, as coisas erradas sempre vai atrair coisas ruins para a nossa vida. E ali, Isaac teve que confessar, e ele disse não, né? A palavra diz que ele permaneceu muito tempo ali em Gerar, né? A ponto que então significa que a bênção também foi atrasada por muito tempo, né? Com certeza nesse período ele ainda não tinha os filhos, porque seria muito difícil encobrir que Rebeca era a esposa dele se ela já fosse mãe dos filhos deles. Então, ali ele atrasou a bênção do Senhor, né? E quando ele confessa o erro, quando ele confessa o medo, quando ele confessa o pecado, então o rei chama o povo e diz, ninguém toque neste homem e nesta mulher. Quem tocar, certamente morrerá.
né? Então, não minta, não conceda no teu coração nenhuma espécie de engano, de mentira, né? O que Deus promete é verdadeiro. Então, se Deus tem uma promessa sobre a tua vida, você pode confiar no Senhor. Ele é o guarda de Israel, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Não aceite nenhuma opção maligna no teu coração, mesmo dentro da situação difícil, né? E a gente vê que ali, a partir do verso 11, do verso 12, Isaac começou a semear na terra, né? E naquele mesmo ano, ele recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Tudo que você faz, confiando no Senhor, confiando na palavra do Senhor, mediante a uma palavra do Senhor, isso vai prosperar na tua vida. Deus vai te abençoar, né? Mas a palavra de Deus diz que ele enriqueceu e que ele prosperou e que ele ficou riquíssimo. Ele possuía ovelhas, ele possuía gados, ele possuía bois, aumentou o número de servos, ele era uma pessoa próspera, ele tinha pessoas a serviço dele, trabalhando por ele. Por quê? Porque quando Deus entra na nossa causa, a bênção é 100 por 1. Né? Isso está registrado na palavra de Deus. Dê e Deus te dará abundantemente mais, né? Muito além daquilo que você imagina que você possa dar, semear no reino, semear nas vidas, semear para as pessoas. Deus semeia abundantemente mais nos teus celeiros, na sua vida. O propósito de Deus é que a gente viva na terra, que a gente seja abençoado, que a gente seja uma bênção para aqueles que necessitam e que a gente seja uma bênção para o reino de Deus também. Hoje, nesse dia, na campanha que você está fazendo, você tem que chegar diante de Deus acreditando que Ele é galardoador daqueles que o buscam e que Ele tem as mãos estendidas. As mãos de Deus não estão encolhidas, as mãos de Deus estão estendidas para te abençoar, né? Só que isso, a palavra de Deus mostra para nós que gera inveja. O verso 15 diz que devido à inveja dos filisteus, ao ver que Isaac prosperava, eles começaram a entupir os poços de Isaac. Os servos de Isaac iam lá, cavavam os poços, eles iam lá e entulhavam os poços. Enchiam os poços de terra, né? Para que não tivesse água. Então, a água na palavra é o símbolo da vida. Jesus disse para aquela mulher samaritana: mulher, se você soubesse quem é que fala contigo, você não faria tantas perguntas, né? Trazendo aqui para a nossa linguagem de hoje, né? Você não ficaria fazendo tantos questionamentos. Você pediria e eu te daria da água que emana para a vida eterna. E ela fala: mas Senhor, você não tem nem com que tirar a água. Muitas vezes nós estamos como essa samaritana. Nós podemos, através da nossa vida, jorrar a água da vida, que é Cristo, não só para nossas vidas dentro das situações difíceis, mas também jorrar dessa água da vida para que outras pessoas sejam abençoadas por ela. Mas nós ainda estamos procurando como Deus vai fazer, de que forma Deus pode realizar, de que forma que Deus pode entrar na causa. Não cabe a nós essa pergunta. Deus, quando Ele quer agir, não há o que possa impedir. Agindo Deus, quem impedirá? A situação existe, ela é difícil, ela é lamentável, a gente olha para ela e não vê saída. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vai deixar vacilar o meu pé. Aquele que te guarda, aquele que me guarda, ele não dorme. Ele está constantemente. A palavra diz que constantemente os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, procurando os seus fiéis para poder abençoar. E nunca se ouviu de um Deus que trabalha tanto pelo seu povo como é o nosso Deus, né? Ali eles começaram a entulhar os poços. E a inveja foi tão grande que até o rei chegou e expulsou Isaac dali. Falou: olha, vai embora daqui, né? Você já está tão abençoado que se tornou uma ameaça para nós. Agora você está mais poderoso do que nós. Então, vai embora daqui, né?
E Isaac foi obrigado a sair dali e ir para o vale. Situações difíceis, né? Situações que nos levam muitas vezes para o vale. Nós gostamos de estar no monte, mas Deus é Deus dos montes e é Deus do vale também. Deus permitiu Isaac ir habitar no vale, né? E essas situações nas nossas vidas que muitas vezes nos obriga, nos leva a mudar de estratégia. Se você está no vale, Deus está dizendo para você que é hora de mudar a estratégia, né? Que não é hora para você parar, para você questionar, para você lamentar. Crente, quando ele se curva, é para orar, é para buscar mais da presença de Deus. Quando ele se curva, quando ele se abaixa, é para receber mais da presença do Espírito Santo de Deus. Se você estava no monte e hoje você se vê no vale, ali no vale o Senhor também abençoa. Deus não é só Deus dos montes, Deus é Deus dos vales também. E assim como ele foi no passado, ele continua sendo no presente. Sai dessa situação de se sentir coitadinho. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando ele foi para o vale, quando ele acampou, no verso 17 diz: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ele habitou. Quando ele foi lá para o vale, Isaac não chegou lá e ficou lá lamentando, não. Isaac chegou lá e começou a abrir poços, né? Ele lembrou, olha, na época do meu pai cavou um poço aqui. Vamos tornar a abrir este poço, né? Mudou a estratégia, já não queria mais estar lá em cima, lá perto do Abimeleque, não. Agora, ele saiu dali daquele lugar da possessão dos filisteus, foi para o vale, porque agora era Deus e ele. Era hora de Deus levantar ele. As bênçãos do Senhor vai fluir em nossas vidas se nós formos persistentes, se nós formos humildes para pedir ao nosso Pai Celestial que Ele acrescente a nossa fé, mesmo nos tempos de crise, né? O que eu e você não podemos permitir é o desânimo, é a frustração, que esses sentimentos roubem a nossa vitória, né? Isaac foi para lá e começou a cavar novamente, né? E ele começou a dar os mesmos nomes que Abraão havia dado. Mas quando eles cavavam os poços, os pastores que habitavam naquele lugar vinham e contendiam e diziam: ó, esse poço é nosso, você está roubando o nosso poço. Ninguém talvez tinha tido a ideia de ir lá e cavar de novo. Ninguém quer fazer a parte difícil das coisas. Mas se Deus te levantou para fazer a parte difícil das coisas e ser um abençoador, não precisa contender. Seja persistente, vai, procura outro lugar e começa de novo. Começa de novo, acreditando que o Deus poderoso vai te abençoar. Então, a estratégia do nosso adversário é vir roubar o poço, é vir entulhar os nossos sonhos, é vir fazer com que a gente desanime, é vir lançar enfermidade, desânimo, tristeza, fechar as portas, mas era Deus que tinha aberto esta porta. Isaac podia ter questionado e dito: olha, foi Deus que mandou eu ficar em Gerar. E agora eu fui expulso dali, venho para cá, tenho o trabalho de cavar os poços que meu pai tinha cavado, dá os mesmos nomes para trazer na memória do povo, que foi meu pai Abraão que cavou os poços. Não, e eles vêm, contendem comigo e tomam os meus poços. Então essa é a estratégia do nosso adversário. Toda vez que a gente age, ele vem e tenta aniquilar a nossa fé. Ele tenta roubar os nossos projetos de vida. Ele tenta anular os nossos planos. Mas nesse dia, a palavra de Deus diz para nós: não desista. Seja perseverante. Deus tem para nós um manancial de águas vivas. O Deus tem águas vivas para fluir através da nossa vida. Deus quer usar as nossas vidas. E o verso 22 diz assim: partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Ribote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Deus certamente já tem preparado para cada um de nós a vitória. E nós vamos prosperar na terra. Não faça uma campanha
por fazer a campanha, só porque Deus colocou isso no coração dos nossos irmãos de fazer uma campanha de restauração de poços, então eu tô dentro. Não, acredite na palavra. Quando Deus ele nos instrui a levantar uma campanha, quando Deus nos instrui a usar, né, o exemplo da palavra de Deus que está relatado em algum livro da palavra de Deus, não é só para a gente ir ali por ir. É porque Deus quer fazer coisas novas na nossa vida. Deus quer mudar a nossa história. Então, certamente nós vamos adquirir vitória. Certamente nós vamos prosperar. Mas tudo que não é por fé é pecado. Se eu vou só de embalo, é pecado. Deus, ele quer que a gente viva pela fé. A palavra de Deus diz em Hebreus: o meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele, não tem alegria nele. Então nós não somos daqueles que retrocedem, não. Nós somos daqueles que avançam. Quando a gente se dispõe a iniciar algo para Deus, vem o inimigo tentando entulhar, tentando fazer a gente desistir, tentando fazer a gente desanimar. Você começa a campanha, todo mundo que começa uma campanha é porque a coisa já não anda lá 100%. Então você fala: eu vou fazer essa campanha no nome de Jesus, eu vou obter vitória. E aí o inimigo fala: eu tenho que parar. E aí ele começa a entulhar os poços, você começa a investir e as coisas começam a dar errado. Ele começa a tentar frustrar. Mas se o seu olhar estiver naquilo que o Deus de Isaac fez, o Deus de Abraão fez, o Deus de Jacó fez, se o seu olhar estiver nesse Deus, então certamente você vai adquirir a vitória do Senhor. Você vai viver a bênção do Senhor. Tem uns barulhos aí passando, porque a nossa prefeitura tem trabalhado bastante aqui, jogando veneno nas ruas. O nosso prefeito, ele tá levando a sério esse negócio da campanha aí, né, de pulverizar as ruas para evitar o Covid. Então, se houver barulho de cachorro, de carro, não pensa nisso agora, pensa na palavra de Deus, tá bom? É assim mesmo, né? Nós estamos trabalhando para o reino de Deus e Deus coloca homens para trabalhar para nós. Glória a Deus, né? Então, Deus certamente já tem preparado para nós a vitória e nós vamos prosperar. Eu não sei qual é a sua situação, eu conheço as minhas dificuldades. Mas dentro das minhas dificuldades eu conheço um Deus que tem trabalhado para mim e para minha família de uma maneira assim maravilhosa, de uma maneira excepcional. Se um dia eu tiver a oportunidade de contar o testemunho do que Deus fez na minha vida, desde quando eu tive que tomar uma decisão difícil, né, de sair também do meio da minha parentela ali na freguesia do Ó, de sair do conforto da casa dos meus pais, onde eu vivia ali pertinho do meu pai, dos meus irmãos, da minha família, e vim para Caieiras. E quando eu vim não era um mar de rosa, né? Foi um período difícil na minha vida. Eu vim morar num cômodo só, saí de uma casa confortável, de 3 cômodos, saí do conforto de todo dia ver meu pai, conversar com ele, compartilhar as minhas dificuldades com ele, receber os conselhos dele, para vir ficar aqui sozinha num lugar onde eu não tinha amigos ainda, meus filhos eram pequenos, as ruas não tinham asfaltos. Aí, para vocês terem uma ideia, aqui ainda era um lugar que passava gado, era trilhos, né? E as pessoas lavavam roupa nas minas. E eu vim para cá, mas eu vim sob uma promessa da bênção de Deus. E Deus me prosperou de uma maneira tão maravilhosa, tão grande, que hoje, através da minha vida, eu posso dizer assim, nós podemos abençoar pessoas. Deus mudou não só a minha vida, mudou esse lugar também. Aqui era mato, né? E hoje aqui é uma cidadezinha. E uma cidade que traz conforto, e uma cidade onde a gente conseguiu amigos de verdade, conseguimos trabalhar para o reino de Deus, abrir uma igreja, ganhar almas para o reino de Deus. Então, Deus, ele é um Deus que prospera. A palavra dele não é uma palavra que volta atrás. Teve dias difíceis, muitos. Teve dias de choro e de solidão, muitos. Teve dias de desconforto, muitos. Enfrentamos dificuldades, muitas. Enfrentamos doenças, muitas.
enfrentamos batalhas, muitas, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos dado graça para tirar os entulhos dos poços, para ver a presença do Senhor trabalhando por nossas vidas, né? No versículo 23, 24 e 25 diz assim, agora, o versículo 22 encerra dizendo assim, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Antes de terminar a palavra, eu quero dizer para você que você grave isso na sua memória, na sua mente, que você, antes de encerrar essa campanha, já tenha essa convicção, prosperaremos na terra. E o verso 23 diz, dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaac se levantou dali, levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. O que o Espírito Santo de Deus ministrou no encerramento desse estudo para mim é que Deus não esquece as suas promessas. E assim como ele foi com Abraão, ele também foi com Isaac, ele foi com Jacó, e hoje ele é conosco. Abraão passou o período de vida dele, fez amizade com Deus e saiu vencedor. Isaac veio depois, foi amigo de Deus, fez a obra de Deus, passou o período de vida dele e encerrou a vida dele com vitória. Com Jacó não foi diferente e não será diferente conosco também. Eles passaram, hoje nós estamos aqui e hoje nós somos os representantes desse reino de Deus. Hoje nós somos o exemplo que vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, para o amanhã, se Jesus não voltar agora. Então, Deus é conosco. E em 2 Pedro 3, a partir do verso 9, diz para nós que o Senhor não retarda a palavra dele, não retarda as promessas dele, ainda que alguns a tenha por tardia. Mas Deus, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Hoje, você é a pessoa que está passando pela situação. E Deus está escrevendo essa história. Esse testemunho está sendo observado por uma nuvem de pessoas, de testemunhas, né? Como diz lá em Hebreus também. Que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, de pessoas que estão nos observando, que estão vendo o nosso proceder. E as gerações futuras contarão a nossa história. Ela pode ser uma história de derrota, se nós voltarmos atrás, desanimarmos, se nós cruzarmos os nossos braços e não desentulhar os poços. Ou pode ser uma história de vitória, de prosperidade, de bênção, que mostra que Deus realmente é conosco, né? Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a persistir pela fé, em cavar os poços, a levantar um altar agora para o Senhor. Não é amanhã, quando terminar a campanha eu vou levantar um altar. Não, é agora. Eu estava observando qual que é o significado disso, de levantar altar. O altar, ele servia para lembrar as pessoas, né, o compromisso que Deus tinha com elas. Deus tem um compromisso com aqueles que obedecem a sua palavra. Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrepende, né? Quando Deus fala, ele cumpre a palavra dele. A nós pode parecer demorado. Quando a gente vê a história desses homens de Deus, quando você olha lá a história de Davi, a história de José, você fala, meu Deus, né? Se você só lê a história, é uma página que durou. Mas quando você vai no profundo, foram 20, 25, 30 anos, 40 anos, né? O próprio Abraão, quanto tempo ele teve que esperar pela promessa até Isaac vir, né? Mais de 20 anos. Não aconteceu de uma hora para outra, mas o que fez a diferença foi a persistência, foi a fé, foi a confiança, foi insistir, né, naquilo. Então, cada vez que eles levantavam um altar, era para eles mesmos lembrar que Deus tinha feito uma promessa para eles, que Deus tinha dado uma palavra. Com certeza, nesse tempo de espera, eles voltavam e passavam por aquele local
onde eles levantavam o altar, muitas vezes, quando eles olhavam para aquelas pedras que eles tinham erigido, que eles tinham feito a oração, eles lembravam da promessa. Que você também possa olhar para o alto e lembrar da promessa de Deus para a sua vida. Deus não vai se arrepender e nem desistir, a menos que você desista, a menos que você abandone Deus, né? Então, altar significa lugar de elevação, lugar de honra, né? Em hebraico, essa palavra significa matança, a morte do meu ego, a morte do meu eu, né? Aonde eu posso confiar que ali naquele lugar Deus deu um fim nos meus medos, nos meus questionamentos, nas minhas dúvidas, né? Que os meus eus morreu. Agora, quando você olha aqui para a história, não era mais a terra dos filisteus, nem de Isaac. Era a terra da promessa, a terra da possessão, a terra da herança de Deus para Isaac e para aqueles que viriam depois, né? Deus toma o controle, né, das nossas vidas. Nós podemos agora armar a nossa tenda, que significa o nosso lugar de descanso no Senhor, né? Um lugar de comunhão com Deus, né? E saciar agora da sede. A palavra diz que ali eles abriram um poço. Ninguém mais veio dar palpite nesse poço. Ninguém veio mais contender, porque agora não era mais do povo. Não era dos pastores, não era dos filisteus, né? Não era mais o poço de Abraão, agora era de Isaac. Agora era o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus. Deus vai tirar eu e você da sombra dos outros, né? Para que nós possamos viver a nossa própria história, num lugar de honra, num lugar de vitória, né? Esse lugar, o poço do juramento, o poço do pacto, né? E Deus também fez um juramento na nossa vida. Lá em Hebreus 6, do 17 ao 20, diz assim: do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa, a mim e a você, né, que somos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, interveio então com um juramento. Deus fez um juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, que significa não tem mudança, né? Nas quais é impossível que Deus minta. A primeira, né, proposta que Deus faz para nós e que nós podemos descansar e sermos encorajados é que é impossível Deus mentir. Deus não mente. Deus, ele é a verdade, né? Nunca vai mentir para nós. E o versículo 19 diz: essa é a esperança que para nós é como uma âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, eu vou encerrar aqui agradecendo a Deus pela sabedoria, pela graça de receber da presença do Espírito Santo na minha vida, pela igreja que acreditou, o pastor, meu irmão, confiou a mim, né, este momento tão maravilhoso, onde eu pude aprender, né, com vocês e com o Espírito Santo de Deus, as grandezas desse Senhor. E vou terminar aqui dizendo para você: persista, cave seu poço, entulharam, vai lá e cave de novo, né? Levante o seu altar, não deixe de orar, de buscar na palavra de Deus conhecimento, de falar com Deus. Deus nos criou para o louvor da sua glória, né? E Ele quer compartilhar conosco da sua grandeza. Ele poderia ser um Deus soberbo, que tem os céus, que tem a terra, que tem o comando de tudo, e fazer as coisas da maneira dele. Mas Ele preferiu criar o homem, eu e você, né, para compartilhar com a gente desse poder, dessa grandeza, a ponto de confiar nas nossas mãos a pregação da palavra, do Evangelho do Senhor, para que a gente venha compartilhar dessa certeza, dessa convicção. Deus trabalha por aqueles que nele esperam, né? Arme sua tenda, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. A vitória então já está garantida em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada mesmo, em nome de Jesus.
que maravilha, né? Deus é maravilhoso, Deus é tremendo e nunca nos deixa desamparados. E a palavra dele é sempre maravilhosa. Irmãos, Deus abençoe. Então chegamos ao final de mais uma campanha. Próxima semana tem mais, teremos campanha, teremos mais bênçãos dos céus, teremos mais maravilhas de Deus nas nossas vidas. Fiquem todos com Deus. Tenham um término de semana maravilhoso, na presença do Pai, sempre louvando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a misericórdia dele é sobre nossas vidas. Amém? Fiquem todos com Deus.